E realmente a gente trouxe esse tema otimismo, fé e ação, e ela vem bem a calhar para o início do ano. Principalmente porque o ano de 2015 foi um ano bastante complicado, né? De repente mais para uns do que para outros. Mas se a gente olhar de uma forma geral, o nosso planeta passou por muitas revoluções e foi um ano em que sentimos um certo peso, né, do ano que passou. Então, falar um pouquinho de otimismo, fé e ação para iniciarmos o ano com muito otimismo, tendo fé de que as coisas vão estar cada vez melhores e partir para a ação, que é o mais importante, né? E para começarmos o estudo, eu trouxe aquelas mensagenzinhas tipo Facebook, mas tinha que ser, porque imagina você falar, volta teu rosto sempre na direção do sol e então as sombras ficarão para trás. Isso é um provérbio oriental, né? um ensinamento. E ele vem bem nos chamar a esse otimismo, porque para que estar olhando para trás, para as dificuldades, se nós podemos olhar para frente e buscar coisas melhores, mais otimistas, que vão trazer mais ensinamento. Como um aprendizado, mas não para estarmos presos a ele, não ficar olhando para as coisas de trás, olhar para o sol nos traz esse brilho, essa luz e fazer com que nos auxílie a caminhar cada vez mais. Falando sobre otimismo, vendo essa mensagem, também me vem à mente aquele velho ensinamento, né, do caminho. Se nós estivermos passando olhando para as pedras que ali estão, muito em breve somente as pedras vamos ver. Mas se nós pudermos passar não somente as pedras, mas também as flores, as árvores, as folhas, os animais que ali estão por ao redor, nós vamos perceber a beleza desse caminho que estamos trilhando, ainda que este caminho tenha pedras. Então essa é a nossa mensagem de otimismo. A de fé. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. E essa mensagem, ter vontade de lutar, ela é primordial. E nos faz lembrar de Viktor Frankl. E eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele foi um psicólogo. E do período em que ele esteve em Auschwitz, né, no período lá da Segunda Guerra. E ele várias lições que ele teve nesse campo de concentração, e uma que me marcou muito é que ele comenta que muitos dos prisioneiros, eles morriam logo em seguida ao Natal. E ele parou para pensar por que logo em seguida ao Natal. E então, conversando com seus companheiros de infortúnio, eles falavam para ele, porque eu tinha a esperança de que eu iria rever a minha família nesse período de Natal. Bom, Natal para nós que tem a atividade deles, né, nesse mesmo período. Porque eu tinha a esperança de que eu iria encontrar os meus familiares nesse período, que até o Natal isso tudo já teria acabado. Então, vendo que aquilo não aconteceu, eles perdiam a vontade de lutar, perdiam a esperança e morriam, às vezes mas Viktor Frankl, ele foi compreendendo essa vontade, ele não teve nada. E ele olhava para aqueles companheiros e ele olhava para esses companheiros que se vestiam muito pobremente, num frio tenebroso, e eles conseguiam vencer um dia atrás do outro todas aquelas dificuldades. O que era isso, senão essa vontade de lutar? Essa força, essa fé de que algo mais iria acontecer, de que eles iriam vencer aquela dificuldade em que eles se encontravam. Então, Viktor Frankl fala que sem a fé, sem o otimismo, sem a vontade de lutar, realmente a gente não consegue fazer nada. E a ação? Reze como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Não é excelente? Porque nós devemos fazer a nossa oração, devemos crer que o Pai está ali olhando e abrindo portas para nós. Mas se a gente não fizer alguma coisa, nada acontecerá. Tudo depende de nós. Todo o trabalho, ele vem do nosso esforço, do nosso primeiro passo. Batei e abri-se-vos-á.
Pedis e obtereis, já disse o Mestre. Mas entrando aqui na questão do otimismo, da fé e da ação, para nós espíritas, eu acho que nós temos que ter um otimismo inquebrantável, porque todos nós acreditamos num futuro melhor. Todos nós sabemos que vamos viver quantas vezes necessário para que sejamos melhores. Todos nós sabemos que por pior que estejam, como disse o Chico, tudo passará. Então, pela reencarnação nas sucessivas existências, mediante os seus o homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. Que é uma mensagem mais otimista do que essa, de saber que, independente das dificuldades que a gente encontra no momento, que o futuro vai ser melhor. Que todos nós vamos alcançar essa perfeição, que é a nossa destinação final. Todos nós, independente da dificuldade que a gente se encontre no dia de hoje, teremos um dia de amanhã, teremos um próximo ano ou teremos uma próxima vida. E que se não está bom no dia de hoje, é um aprendizado que nós estamos passando para aprendermos a sermos melhores, para aprendermos a ser felizes, porque ser feliz também é parte de um aprendizado. E eu trouxe duas histórias, né, com que a gente pense um pouquinho mais nessa questão, não só da reencarnação, mas na questão das oportunidades que a vida nos oferece. Porque às vezes a gente fala em questão de reencarnação e fala, isso é muito difícil para mim trabalhar agora, eu vou deixar para a próxima. Né? E não é bem assim. A gente deve aproveitar a oportunidade de cada dia como se cada dia fosse uma folha no livro da nossa vida. Como se cada dia fosse uma reencarnação. Que nós estivéssemos reiniciando para aprender mais, nos melhorarmos cada vez mais e sermos melhores a cada dia. O que demonstra um bom espírita é aquele que está melhor hoje do que foi no dia anterior, não é assim? É um encontro com Jesus. Se tiver alguém que não sabe quem é o Públio Lentulus, o Públio Lentulus é o Emmanuel, né? O mentor do Chico Xavier. E existe uma passagem aqui no Há 2000 anos, eu vou pedir a permissão para ler, porque é de fato linda essa passagem. E ela demonstra a importância de nós aproveitarmos as oportunidades que a vida nos oferece, porque se nós não aproveitamos, mais dificuldade vamos ter na nossa vida. Então, se conseguimos aproveitar cada uma das oportunidades que a vida nos oferece, nós vamos com certeza sermos um pouco mais felizes. E aqui, então, é o momento em que Públio Lentulus vai encontrar com Jesus. A filhinha está muito doente, com lepra, e a esposa de Públio Lentulus pede encarecidamente ao esposo que fosse ao encontro de Jesus pedir a cura da filha. Mas ele, muito orgulhoso do seu status, da sua posição, ele não queria. Mas a esposa o convence, até mesmo porque a filha dele era a coisa mais importante da vida dele. Então é um momento em que ele deixa o orgulho de lado, baixa a cabeça e vai buscar a Jesus. E Jesus, caminhando até ele, lhe diz: senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoísta e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra.
Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvios do bom caminho pela sendal dos erros clamorosos, encontra hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração, doravante um cântico de amor, de humildade e de fé na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. E Jesus vai continuar falando para ele de que nada, nem ele mesmo, poderia ir de contra a sua consciência. Então era da oportunidade dele de aproveitar aquele minuto de oportunidade que estava lhe sendo oferecido ou esperar que os dias, os anos, as reencarnações pudessem fazer esse mesmo trabalho. Quem não leu o livro há 2000 anos, eu recomendo. É um livro maravilhoso e para quem leu sabe que Emmanuel não vai aceitar este momento precioso, essa lição do minuto que ali Jesus lhe oferecia. Apesar de que ele sentiu a presença do Mestre antes mesmo de vê-lo, de que aquela vibração maravilhosa que deve ter sido pôde penetrar o seu ser, ele não conseguiu deixar de lado o seu egoísmo, ele não conseguiu deixar de lado aquela vida que ele levava, aquela vida material, né, que ele levava de posição, de status. E ele vai então voltar para sua casa e ainda que tenha visto a sua filha curada, ele não vai aceitar as palavras do Mestre e vai cometer vários erros somente recordando-se e dando-se conta da oportunidade que ele perdeu já quase no final da vida dele, dessa mesma encarnação. Então ele vai começar a fazer ali um trabalho de reforma, mas já quase ao final dessa mesma encarnação em que ele se encontrava. E ele vai dizer mais tarde, como Emmanuel: para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando meu coração empedernido, que não soube aproveitar um minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Relembrando então aquele momento precioso, aquela lição que, se ele tivesse aceitado, teria facilitado e tanto o crescimento dele espiritual, ele optou então por deixar para os milênios, né, esse mesmo ensinamento que Jesus lhe estava dando e lhe oferecendo naquele minuto. Nós vamos ver então um outro caso, o encontro de Saulo com Jesus. Não vou ler como eu li o de Emmanuel, mas quem não se lembra da passagem de Damasco, em que Saulo de Tarso não tem a mesma oportunidade de Públio Lentulus de encontrar o Cristo ali, em presença, em carne, né? E falando com ele em palavras, mas encontrar o Mestre como aquele que vai falar com ele de pensamento para pensamento e vai chamá-lo neste minuto precioso, nessa lição do minuto, como é colocado aqui, que ele poderia aceitar ou não. Saulo, no entanto, como todos nós sabemos, aceita esse ensinamento. Vai viver uma vida difícil, uma reencarnação difícil, e mesmo recuperar tudo aquilo que ele havia feito anteriormente. Mas aceita a lição. É vitorioso nessa encarnação, e todos nós temos mensagens de Paulo, que nos fortalece, que nos faz caminhar cada vez mais, porque ele aceitou essa lição do minuto. E ele vai dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, já no final, né, da sua encarnação, mostrando claramente que ele fez um trabalho de grande esforço a partir desse ensinamento para transformar a sua vida, para ser realmente melhor do que ele era até então. Aí nós vamos parar e pensar: e o nosso encontro com Jesus? Não um encontro de carne como Públio Lentulus
não esse encontro de Saulo de Tarso, que foi ali na estrada de Damasco. Mas nós, hoje, depois de 2000 anos da vinda de Cristo, a gente recebe chamados constantemente do Mestre. Quem é que num momento em que vai fazer alguma coisa errada, não se recorda de um ensinamento do Mestre? Ou que não sente que alguma coisa não está correta? E aí a gente vai e faz assim mesmo. Então, cada vez que essas oportunidades que a vida nos traz e que a gente não aceita esse ensinamento do minuto, nós estamos como Emmanuel, virando as costas ao Mestre e continuando na nossa vida diária como se a mensagem do Mestre não tivesse vindo para nós. Como se nós não precisássemos ali daquele momento. Ou, sabendo e reconhecendo o erro que cometemos, nos sentimos envergonhados porque não fomos capazes de, naquele momento, iniciar o trabalho de reforma, né? De fazer melhor do que nós fazíamos antes. Mas quando a gente aceita, quando vem aquela mensagem, a nossa consciência apita, ou quando a gente lembra dos ensinamentos que o Evangelho nos traz, então que maravilha! É como o Saulo, que aceitando aquela preciosa lição do minuto, passa então a fazer melhor. E às vezes não é fácil, porque muitas vezes, quando fazemos a coisa certa, ela não é o caminho mais fácil. Ela exige alguma dificuldade da nossa parte, ela exige um trabalho da nossa parte, um esforço. Mas, então, mais tarde, a gente recolhe todos os frutos desse momento de esforço que nós tivemos naquele momento. Então, cada vez que nós pararmos, que nós estivermos passando pela vida, fazendo alguma coisa, e tivermos aquela sensação de que não deveríamos estar fazendo aquilo que vamos fazer, ou que vem essa mensagem do Evangelho na nossa mente, vamos lembrar quem nós queremos ser. O Públio Lentulus, que vai tomar seu tempo até ser Emmanuel, ou o Saulo de Tarso, que ainda naquela vida consegue vencer e ser Paulo de Tarso, né? E parece até assim uma certa arrogância a gente se comparar aos dois, né? Porque eles já estão tão mais... Deixam, e o próprio Emmanuel nos traz esses ensinamentos para fazer com que a gente pense. Muitas vezes a gente toma uma decisão no momento baseado no nosso status, baseado na condição que nós encontramos no momento, porque não queremos ir contra a um amigo ou a um familiar. Mas então, quantos problemas a gente não encontra ali na frente? E às vezes, quando a gente consegue, respira profundamente e faz aquilo que nós sabemos está o correto fazer, então talvez um turbilhão inicial, uma dificuldade inicial, mas que mais para frente nós vamos colher os frutos dessa atitude difícil que partiu da nossa parte, que nós tivemos o conhecimento que deveríamos fazer. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz muitos ensinamentos de Jesus que fazem com que nos auxiliem a tomar essa atitude. E o Evangelho, ele é um verdadeiro manual de bem viver. Cada vez que nós não tenhamos a certeza, ou cada vez que nos sentimos pessimistas, negativo, vamos dar uma lida no Evangelho, porque ele traz ensinamentos para nós que faz com que a gente compreenda melhor a maneira como nós devemos agir. Nos dá esse otimismo, essa esperança, essa fé de que as coisas vão estar melhores no dia de amanhã. Faz com que a gente repense os caminhos que nós estamos tomando e que às vezes, mesmo tomando atitudes mais difíceis a um primeiro momento, mas que depois estaremos confiantes e felizes com a nossa própria atitude, com a nossa própria ação, né? Olhando no Evangelho, a parábola do semeador é para mim uma das parábolas mais otimistas que tem. Porque se nós pensarmos na parábola do semeador e comparar conosco e com as lições do minuto, é como se aquela semente, aquele ensinamento viesse até nós. Mas em momentos nós estamos com o nosso coração muito seco, muito endurecido, e essa lição não brota, não germina. No entanto, há outras oportunidades em que nós estamos mais abertos ao aprendizado, mais abertos aos ensinamentos que o Mestre nos trouxe, mais macios, e somos capazes de
semente, esse ensinamento, essa oportunidade, e então ela se brota. Ela brota e faz com que vingue, às vezes 100, às vezes 60, às vezes 30, como começa a mensagem, né? Então, para semear, jogando as suas sementes nas terras, outras caem na boa terra que dão frutos. Alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Nós podemos colocar isso como essas oportunidades que cada dia nós recebemos na nossa vida. E às vezes a gente aceita, às vezes a gente não aceita. E às vezes aceitamos, mas ainda devido à nossa pouca capacidade, obrigada, a gente não consegue receber a lição em 100%, mas conseguimos receber Farei todo o possível e o impossível para acontecer. Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra no Evangelho aplicado ao momento de transição planetária, e ele falou essa mensagem de uma forma que me tocou bastante o coração, que é preciso muita convicção para enxergar Deus trabalhando e muita sensibilidade para entender o que é trabalho de Deus e o que é trabalho dos homens. E é verdade, o que é a fé? Não é crer que Deus está ali conosco todo momento, que nós estamos todo o tempo amparados. Então saber que se nós fizermos todo o possível da nossa parte, Deus estará ali conosco. Saber quando Deus está trabalhando depende de muita convicção. Talvez nem todos nós tenhamos toda essa convicção no momento, não é? Mas sabendo que Deus está ali, que nós estamos realmente sendo amparados em cada momento das nossas vidas, é fundamental. E não poderíamos deixar de falar de ação sem falar de Madre Teresa. Poderíamos ter trazido tantas outras pessoas, mas Madre Teresa é talvez uma criatura que esteja mais próximo de todos nós, porque viveu no nosso período, né? Nós tivemos o prazer de ouvi-la quando ela ainda estava viva. E uma dessas muitas histórias da Madre Teresa, que se é verdade ou não eu não sei, mas é muito linda, é uma passagem em que um repórter pergunta para a Madre Teresa sobre o que ela falava com Deus quando ela estava orando. E ela fala: eu não digo nada, eu só escuto. O repórter, intrigado, pergunta: então o que a senhora escuta Deus falar? E a idosa cristã vai responder: nada, ele só escuta. Parece conversa de louco, né? Que isso? Como assim que você não diz nada, ele tampouco e fica tudo por isso mesmo? Mas se nós tivermos uma pequena ideia da trajetória de Madre Teresa, nós vamos saber também que ela falava que a oração dela era no trabalho diário dela. A cada vez que ela servia um necessitado, era como se ela estivesse servindo a Deus. Então, ali estava a sua oração, no seu trabalho de recolher aqueles necessitados, de dar-lhes banho, de dar-lhes comida. Essa era a oração mais importante para ela. E Deus falava com ela através desses mesmos indivíduos. Porque esses necessitados lhe agradeciam, choravam, falavam: ninguém mais se importava comigo. E Madre Teresa se sentia completa, preenchida, fazendo esse trabalho. Uma ação no bem que sem o otimismo, sem a fé, seria muito difícil de executar. Quem aqui consegue fazer o trabalho que Madre Teresa o fez? Eu posso dizer que eu não consigo. Lamentavelmente, né? Há pessoas que já conseguem, que conseguem dedicar-se de uma tal forma que fazem esse tipo de trabalho. Mas se a gente ainda não consegue fazer, não importa. O importante é que alguma ação nós podemos fazer, alguma coisa por nós mesmos e por aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes, por não conseguirmos fazer uma ação do tamanho dessa ação que Madre Teresa fazia, a gente acaba não fazendo nada. E às vezes um sorriso faz uma diferença tão grande para alguém que está num momento de tanta dificuldade. Escutar alguém que passou o dia sem falar com ninguém, quer coisa melhor do que isso? Na sua aflição, na sua solidão, ter alguém que a escute. Geralmente nós queremos falar, né? Não estamos abertos a escutar. E às vezes a pessoa está falando barbaridades e você fala: não acredito que eu estou aqui escutando tudo isso. Mas é o que a pessoa está necessitando naquele momento. E quem sabe, se nós tivermos essa paciência, essa caridade de ouvir o que a pessoa está falando, ela, escutando a si mesma falar, não vai cair em si e dizer: puxa, não, realmente não tem nada a ver isso que eu estou dizendo.
é dar essa oportunidade a nós mesmos de trabalharmos na ação, de fazermos alguma coisa, de estarmos presentes na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. E não é ir longe, às vezes dentro da própria família. Quantas vezes a gente não escuta alguém da família dizer: não, mas ninguém me escuta, eu falo com as paredes. Não? Alguém já escutou isso de algum familiar, ou de algum vizinho, ou de alguém mais? Isso acontece até com muito mais frequência do que a gente imagina. Eu ficava chocada nas primeiras vezes que eu escutava isso, mas depois eu comecei a parar para pensar, é verdade. Quantas vezes a gente não termina a frase do outro? Isso é porque a gente não quer escutar, a gente precisa estar falando. Então pense nisso. Se o outro está falando, deixa ele terminar de falar. Pense assim: eu estou fazendo uma caridade com o próximo, ainda que não seja, mas pense dessa forma, para que você consiga escutar o outro falando. Porque às vezes a gente se irrita com o pensamento do outro e não se lembra que muitas vezes, no falar em voz alta, a pessoa já se dá conta das bobagens que está falando. Então, às vezes, é uma caridade que você deixa o outro falar. E quantas vezes nós não falamos uma bobagem também? E depois que a gente terminou de falar, eu não devia ter falado isso. Eu já fiz isso várias vezes. Se ninguém aqui nunca fez, parabéns. Vocês estão acima um pouquinho mais, né? Muito difícil. Quantas vezes no momento de calor, de problemas, de aflições, de estresse, a gente não fala algo inapropriado? E às vezes as pessoas ficam quietas e nos escutam, né? Sem nos apontar o dedo. Parece que é até pior, né? Porque se o outro ainda apontasse o dedo e falasse algo, a gente já estourava, já falava o que pensava também. Então, às vezes, é importante essa ação, não ser aquela ação de estar se movendo fisicamente o tempo todo, mas o de ouvir o outro, de falar alguma coisa de otimismo, de fazer um trabalho no fim. Ou às vezes, até mesmo dar um dinheiro, por que não? Às vezes algumas pessoas estão mais necessitadas e necessitam também desse tipo de ajuda. A Helen Keller deu essa mensagem que o otimismo é a fé em ação e nada se pode levar a efeito sem otimismo. Como que a gente pode ter fé se não tivermos otimismo? O que é o otimismo? Não é a confiança de que as coisas vão estar melhores? A fé é você ter a confiança de que existe um poder superior que vai fazer com que as coisas estejam melhores, que tudo funciona, mas somos nós que de repente não estamos compreendendo. Então, quando nós pararmos para pensar em algum momento neste ano que as coisas não estejam tão fáceis, que não estejam da maneira como nós gostaríamos que estivesse, vamos pensar de que nós devemos ter o otimismo, porque o otimismo é a confiança de que as coisas irão estar melhores. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez só no outro ano, mas elas estarão com certeza melhores. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, que intitula-se Otimismo. E a mensagem diz: saúda o teu dia com a oração de reconhecimento, tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Nós estamos sempre recebendo oportunidades na nossa vida. Às vezes a gente não consegue ver, porque estamos com os olhos fechados para as lições que a vida nos oferece. Talvez porque o Cristo não esteja ali em carne, como o fez com Emmanuel, talvez porque não tenha sido uma luz forte, como foi para Saulo, e sim daquela forma suave, que muitas vezes custa e necessita de uma sensibilidade maior para compreender essa oportunidade que a vida oferece. Mas se a gente tiver em mente que multiplicam-se as oportunidades para que nós possamos crescer espiritualmente e sermos felizes, até mesmo a partir do dia de hoje, então, quem sabe não conseguimos abrir os olhos às dificuldades, nós escutávamos coisas belíssimas. Quem se lembra do atentado de Paris? E quantas coisas, quantas mensagens maravilhosas foram recebidas logo em seguida? Me faz recordar aquele pai, o rapaz, né, que perdeu a esposa, e ele vai falar que não o derrotariam, que sim o havia machucado muito, mas que ele a redobrada energia teria para uma vida melhor. Ou do pai ensinando para o seu filho que eles tinham armas, mas que os inimigos tinham armas, mas que eles tinham flores, né?
mensagens belíssimas. Quanta coisa maravilhosa nós também tivemos a oportunidade de presenciar no ano passado, logo em seguida a todas as dificuldades que se apresentaram. E se nós pararmos para olhar na nossa própria vida, quantas pessoas ao nosso redor nos deram essa força, nos fortaleceram, nos deram uma palavra de incentivo? Quantas oportunidades tivemos de ler uma mensagem que caiu profundamente no nosso coração, nos dando uma resposta que que estávamos precisando naquele momento, ou de fortalecer-nos naquele momento. Então, há sempre uma prova de Deus fortalecendo a nossa fé, se nós assim o quisermos. Acompanhe a sucessão das horas cultivando otimismo e bem-estar. Ação. Cultivar é fazer alguma coisa, não é? É trabalhar. Então vamos trabalhar no bem, vamos fazer alguma coisa para que o nosso próprio futuro seja cada vez melhor. Não esperar que as coisas vão melhorar por si mesmos, que aqueles que estão ao nosso redor vão estar melhores. A gente sempre lê que se nós modificarmos a nós mesmos, muito rapidamente, tudo ao nosso redor também se modificará. Porque nós então passaremos a ver as coisas de uma forma diferente. Vamos ter mais paciência, mais compreensão, mais tolerância. Trabalhar nesses sentimentos positivos que todos nós temos para fazer com que a gente tenha mais otimismo, mais fé e sejamos então capazes de trabalhar cada dia mais na nossa vida, na seara que o Mestre nos está pedindo e chamando há tanto tempo, né? Então fica aqui a nossa mensagem de hoje de otimismo, fé e ação, de estarmos prestando atenção nos momentos que a vida nos oferece, de cada ensinamento que a vida nos traz. De termos fé de que as coisas sim vão melhorar. Chico Xavier já dizia, tudo passará, as coisas boas e as coisas ruins. Então, num momento de grande felicidade, vamos guardar em nossos corações esse ensinamento bom, essa alegria, essa fraternidade, essa harmonia, para que quando estejamos em momentos difíceis, nós sejamos capazes de recordar de que ali para frente um momento de alegria também virá novamente. Porque estamos sempre, né, comparando os momentos das nossas vidas. E quantas vezes a dificuldade não é simplesmente um ensinamento para nós? Quando a gente não sabe alguma coisa, não é tão difícil passar, aprender. A mesma coisa é na vida. Quando às vezes a gente não sabe alguma coisa, é difícil passar por aquilo. Mas a partir do momento em que aprendemos, então tudo passa a ser mais fácil. É uma questão de tempo. Tudo se aprende. Se aprende a amar, se aprende a orar, se aprende a ter fé. Então, fica aqui a nossa mensagem de prestarmos um pouquinho mais de atenção ao nosso dia a dia, às mensagens que a gente está constantemente recebendo. Vamos todos os dias ler um pouquinho de mensagens de otimismo para que estejamos mais abertos a esses ensinamentos que a vida nos oferece e estejamos mais preparados para agir sempre no bem. Que a paz do Senhor esteja com todos.